Então, o meu bom dia a todos. É com muita alegria que aqui estamos novamente, recomeçando o nosso programa Despertar. E esse programa vem fazer com que a gente busque cada vez mais se melhorar, busque cada vez mais trazer informação às pessoas sobre a doutrina espírita kardecista, fazendo com que a gente leve às pessoas aquilo que é bom para nós, né? Então, essa ideia surgiu já há algum tempo com o nosso amigo Rodrigo, a Adriane, que estamos juntos fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. E como a doutrina espírita é uma doutrina que nos consolida a nossa fé, a nossa coragem, a nossa alegria, e nada mais alegre, nada mais fortificante para a nossa fé do que o amor. E hoje nós vamos falar das leis de amor, da lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trazemos, né, como um farol, como aquele livro que nos mostra o que podemos, o que devemos, o que não podemos, o que não devemos fazer. E para que a gente possa entender bem essa lei de amor, nós vamos ver o seguinte: o que é o amor? Amor é um sentimento por excelência. Essa é uma essência divina, da divina perfeição. E o que é sentimento? Sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, quando nós já evoluímos um pouquinho, o nosso sentimento ele se eleva. O amor é como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser em busca de outro ser para poder se tornar feliz ou para unir-se com aquele outro no intuito de formar uma família, de formar um caminho de felicidade. E essas palavras a gente encontra no livro de Leon Denis, Ser, Destino e Dor, que é muito importante que todos nós conheçamos. Mas na realidade, o amor se reveste de várias formas, de infinitas formas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexorável. Quando nós amamos, nós somos capazes de ultrapassar barreiras, nós somos capazes de ir muito longe nas nossas forças, na nossa coragem, no nosso intuito, e a gente se renova sem cessar. Porque o amor, ele tem esse dom, o dom de fazer com que a gente se melhore a cada dia. O homem, no início, ele é só instintos. Mais apurado e um pouco mais burilados, ele começa a ter as sensações. Mais instruído e depurado, ele vem a ter sentimentos. E esses sentimentos é que faz do homem um ser diferenciado na própria natureza. É o sentimento de amor, é o sentimento de compaixão, é o sentimento de bondade que vai despertando na pessoa, que revela todas as suas aspirações e aspirações acima do entendimento meramente humano, meramente material. E isso porque ele se instrui, ele busca no seu interior aquele sol abrangente, aquele sol que faz com que a gente se torne um pouco melhor a cada dia, e todas as nossas aspirações, todas as nossas revelações se tornam meios de nos melhorarmos e melhorarmos ao nosso próximo. Porque o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Então é importante, muito importante, quando Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros
como eu vos amei, Jesus sabia naquela época, quando deixou para nós, que quanto mais nós amássemos, nós estaríamos dividindo esse amor, mas na verdade nós estaríamos somando, porque quantas pessoas transmitiria esse amor uns para os outros? E qual é o efeito desse amor na criatura humana? Esse amor, ele substitui a nossa personalidade, o nosso personalismo, pela fusão dos seres, e se extingue, e isso extingue as misérias sociais, as misérias humanas, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade, de respeito, de amor pelo semelhante. Então o homem ama com tal amor os seus irmãos de sofrimento, que desconhece as misérias do corpo, as fraquezas de personalidade. O amor supera em muito todas as nossas necessidades vulgares da terra, do ser humano, do ser material. E o que devemos fazer para nos ajustar a essa lei de amor? Por quê? Sabermos que a lei de amor existe? Sabemos. Sabemos que precisamos amar? Sabemos. Mas o que devemos fazer para nos ajustar com as nossas falhas materiais, com as nossas falhas psicológicas, com as nossas falhas morais, a essa lei de amor? Porque segundo Jesus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso ser, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como nos ajustarmos num ser que não perdoa, num ser que nos quer mal, num ser que nos deseja o pior? Como nos ajustar para esse amor? E sobre como conviver, nós precisamos entender que nós também estamos nesse momento, né? Tudo que nós falamos do outro cabe também a nós. E perdoar quem nos ofende, é assim que nós vamos nos reajustando. Perdoar a quem nos ofende, atender fielmente o chamado de Jesus. Qual é o chamado de Jesus? Se não ser fraterno, sabe, buscar o outro para estender a mão. Normalmente nós esperamos sempre que alguém venha bater na nossa porta para pedir. Jesus nunca ficou sentado em determinado lugar esperando que alguém viesse até ele. Ele sempre foi até onde estavam os necessitados. Amai-vos uns aos outros. Não basta deixar apenas de fazer os outros aquilo que lhe querem que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. O que é que nós gostaríamos que nos fizessem no nosso dia a dia? Nós precisamos pensar sempre como nós estaríamos numa situação difícil sem nenhum amigo, sem alguém para nos estender a mão. E como nós vamos saber se realmente nós aprendemos a amar? Qual é a característica do homem que verdadeiramente ama? Ele é leal, íntegro, consciencioso, faz aos outros o que gostariam que lhe fizessem, suaviza as dores dos seus irmãos e considera como sua a grande família humana. O que é muito importante, porque nós normalmente achamos que o filho do vizinho é filho do vizinho. Não importa se a gente vê ele numa situação difícil, se vê numa situação melhor, é filho do vizinho. Mas não é assim na realidade. A realidade é que todos nós somos responsáveis por todos nós. Cada um de nós é responsável pelo aquele que está do nosso lado, pelo aquele que convive conosco, por aquele que está ali no nosso dia a dia. Porque nós não somos colocados uns ao lado do outro à toa. Isso é uma necessidade de crescimento de cada ser humano, de cada pessoa que vem a esse planeta para se burilar, para se melhorar.
ele tem que estar entrosado com toda a humanidade. Ele tem que se lembrar que é o Pai que criou o nosso espírito em determinado momento, criou todos os espíritos existentes na Terra. Então, nós temos que lembrar que essa humanidade é que vai nos tornar melhor ou pior. Porque se eu amo, vou distribuir amor, logicamente eu vou conseguir mais pessoas que me amem. Então essa humanidade vai crescer. Tem um filme que se chama, me esqueci direito o nome dele, que é o Toque da Borboleta, se eu não me engano. E que nesse movimento borboleta, esse movimento borboleta nos mostra que quando uma borboleta bate asa lá no Amazonas, essa onda repercute em todo o país, porque movimenta energias que vai girando. É assim o amor, gente. Nós precisamos amar cada vez mais para que a gente possa movimentar essas energias benéficas, levando a nossa presença, o nosso amor, o nosso sorriso a todas as pessoas, a todos os nossos irmãos na humanidade. E nós, para que todos os nossos sofrimentos, as nossas tendências, nós precisamos ter sempre uma palavra de esperança, de fé, de fraternidade, né? Porque o homem veio aqui nesse planeta para evoluir. E só tem uma palavra que define essa necessidade, essa evolução do homem, que é a reencarnação. E a reencarnação nos leva a nos analisar profundamente, a procurar dentro de nós todos aqueles sentimentos ruins, aqueles sentimentos que precisamos burilar, né? Nós temos sentimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? E esse egoísmo é que tem como base o sentimento de interesse pessoal. É somente em si, e isso impede com que os corações do homem se desenvolva outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade, a caridade, e assim vai entravando o seu progresso moral. E o progresso moral é o que mais pega para que nós possamos evoluir. Porque o egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade. Está no fundo de todos os vícios. E do egoísmo é que deriva todos os males, todo o mal do planeta, todos os vícios, todas as dívidas espirituais que nós adquirimos, a gente tem graças ao egoísmo. Porque buscamos somente o nosso interesse. É sempre o eu que importa, né? À medida que os homens se instruem, as coisas espirituais vão se melhorando, dão menos valor às coisas materiais, dão menos valor a pequeninas coisas que normalmente nós nos apegamos, né? Em casa, carros, joias, bichos, lugares. Então isso impede que a gente possa evoluir espiritualmente, porque com esse apego nós nos esquecemos de buscar os bens que Jesus falou, que o tesouro nosso verdadeiro tem que ser aquele que o ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não corrói. São dons, são virtudes espirituais que temos que conquistar. E o homem egoísta, muitas vezes também, é levado pelo meio que ele vive. Porque se ele vive no meio dos outros, que são todos egoístas, ele aprende que ele precisa depender de si próprio, só de si, para poder não competir com os outros de igual para igual. E ele passa a ocupar-se consigo mesmo mais do que com as outras pessoas, com as outras que têm necessidade.
O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é muitas vezes o que o faz egoísta, por sentir necessidade de colocar-se na defensiva. Como provemos a destruição desse egoísmo em nós? Começando a dar exemplos, como Jesus o fez, tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. E assim, nós vamos buscando a nos compreender o efeito danoso do egoísmo. E o nosso processo tem que ser de reforma íntima, colaborando para a melhoria da humanidade, praticando a caridade desinteressadamente, sem se importar com aquele que o trata com ingratidão, porque se nós formos fazer alguma coisa esperando que o outro nos agradeça, nós nunca vamos ser felizes, porque nem sempre o outro que recebe alguma coisa de nós vai poder corresponder àquele anseio. Amar o próximo é a receita infalível e a condição essencial para nos elevarmos acima da matéria, para nos elevarmos a Deus. Quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará com segurança o divino amor, o amor de Deus nosso Pai, o amor desinteressado que Jesus nos deixou. E assim, vamos buscar esse Jesus, buscar esse amor infinito que nos envolve, que nos ampara, para rogarmos ao Pai a misericórdia, que todos os lares sejam abençoados, que a divulgação do Evangelho de Jesus seja o objetivo maior de todos nós, que todas as crianças, os velhos, os doentes possam receber agora, Senhor, a vossa bênção, a vossa luz, o vosso amparo, que esse trabalho que iniciamos no dia de hoje, Senhor, dê muitos frutos, frutos de fraternidade, frutos de amor, e que nós, Rodrigo, Adriane e eu, meu esposo que tanto me ajuda, possamos nos tornarmos uma equipe fortes na divulgação do seu Evangelho, do seu amor, Jesus, hoje e sempre.